A graça e a paz, meus queridos irmãos, a paz de Deus, do Senhor Jesus, e seja com todos nós, meus amigos. Hoje nós vamos trabalhar mais uma vez com o Salmodiai. Nós estamos trabalhando com os salmos das Sagradas Escrituras. O salmo de hoje escolhido é o Salmo 78. Esse salmo que fala sobre a providência divina na história do povo de Deus, do povo de Israel. Esse salmo que tem cerca de 72 versículos, claro que eu não os vou ler, mas faço questão de ler o começo, que diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. O versículo 3 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Quando a gente pensa na história das culturas e o efeito cultural sobre a nossa vida, Oswald Spengler um dia afirmou em uma de suas obras, esse pensador, que é assim: uma geração passa para outra geração aquilo que aprendeu com seus pais, e a próxima geração fará também o mesmo, e assim as tradições e também a cultura vai passando de geração em geração. Isso todos nós sabemos, mas infelizmente nem sempre o que se passa para uma futura geração ou para a próxima geração é o que se devia passar. Muitas vezes os pais cristãos, eles repassam para a futura geração, ou seja, para seus filhos, valores que não são os valores realmente sagrados, os valores bíblicos, os valores que Deus manda fazer. Então, esse versículo que eu li por último diz: o que ouvimos e aprendemos, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os feitos do Senhor e as maravilhas que fez. O Salmo 78 é exatamente uma recordação dos feitos, das ações, da providência de Deus ao longo da história de Israel. No entanto, esse mesmo salmo, em um determinado momento, chama atenção para dizer que nem sempre o povo de Israel, nem sempre os pais tiveram cuidado de repassar para a futura geração o que deviam repassar, porque eles foram obstinados, pecadores, desobedientes. Então, hoje em dia, observo que existe uma preocupação muito grande, exacerbada, com o aspecto materialista da vida, ou seja, com o ser bem-sucedido, com que se passar para os filhos a gana, a ambição de crescer na vida, de ter as coisas para consumir. O mundo é muito consumidor, pragmático, muito voltado para o materialismo. Também havemos de reconhecer, em qualquer ponto de comunicação, a gente percebe que existe um envidamento de esforços muito grande, apelativos, para que se compre, para que se obtenha, para que se realize com novos projetos, novas propostas. Isso acontece na indústria do automóvel, na informática, nem se fala. As pessoas compram um celular, ficam contentes e têm duas alegrias, no dia que compra e no dia que se desfaz para comprar um outro melhor, e isso não demora praticamente nada. Logo, logo vem um outro, 2G, 3G, 4G, 5G e assim por diante. Não importa a marca, mas a sofisticação
que faz com que as pessoas se sintam infelizes e incapazes se não conseguirem adquirir a última geração. Isso também, em muitos casos de uma sociedade mais avantajada financeiramente, acontece com os automóveis, com o mundo da moda, com as vestimentas e com tantas e tantas outras coisas mais. A demanda realmente é muito grande. Portanto, nós vivemos num mundo muito apelativo para o materialismo e facilmente nos deixamos consumir e ser tomado por esses propósitos. Consequência é que olvidamos os apelos mais extraordinários, mais importantes da vida, que são os valores espirituais, que são os valores materiais. Olvidamos esses valores nos nossos filhos e fomentamos nele os valores que o mundo também está fomentando. É por isso que a palavra de Deus, numa das cartas de João, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. O que significa, objetivamente, as pessoas não procuram amar o próximo, não procuram amar o seu cônjuge, não procuram amar os seus filhos, mas procuram simplesmente abastecê-los nas suas demandas materialistas e consumistas. É diferente, portanto. Então, esse Salmo 78 é um convite para a gente louvar a Deus, que é merecedor. Não é? Como diz um dos seus versículos, né? Não há Deus como esse o objetivo. No versículo 8, diz o seguinte, eu vou ler o versículo 8, que diz: e que não fossem, para que essa geração futura não fosse como a dos seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não é fiel a Deus. Então, o salmista evoca não apenas os feitos, as maravilhas, os milagres de Deus, a providência de Deus na história do seu povo, do povo de Israel, que é interessante, ele repassa como que a história toda de Israel nesses versículos do Salmo, né? Mostrando o que Deus fez quando os tirou do Egito, logo, logo quando abriu o Mar Vermelho, logo, logo quando lhes deu o maná, logo, logo quando tirou da pedra água, logo, logo quando fez vencer sobre inimigos que pareciam, e desafios que pareciam intransponíveis, e Deus realizou muitos milagres e tirou força de onde não tinha, fazendo também com que até mulher estéril dê à luz, e tantos e tantos e tantos feitos. Mas isso não significa que essa geração passada fosse tão fiel, é o que diz o versículo, não é? Então a gente precisa ter o cuidado de repassar para os nossos filhos. Não encobrir os feitos de Deus, não encobrir as maravilhas, não encobrir as bênçãos de Deus. Nós contamos tantas coisas, mas não contamos, às vezes, as mais importantes, que são as dádivas de Deus, as providências de Deus na hora certa. Tá? Nós legamos dos nossos pais muitas coisas boas, evidentemente, mas podemos ter legado também muitas coisas ruins. Agora, o importante não é tanto o que legamos, é o que nós vamos legar para a futura geração. É isso que está dizendo o Salmo. Então, para que essa geração futura seja realmente mais temente a Deus, seja mais piedosa, glorifique mais a Deus do que a sua geração. Observe que no sentido material, de um modo geral, a geração dos nossos filhos vão ter privilégios e confortos e vão ter um estilo de vida melhor do que tiveram nossos pais, assim como nós também temos, em geral, um estilo de vida melhor do que os nossos pais. Então, isso significa que tem havido, nesse sentido material,
um progresso, mas nem sempre a recíproca é verdadeira no que diz respeito, ou a comparação no que diz respeito aos valores morais, aos valores espirituais. Observe como a nova geração tem um valor moral tão fraco, onde as pessoas, não querendo se casar, mas querendo os benefícios que são herdados no casamento, que são conquistados no casamento, como, por exemplo, uma vida sexual ativa. Os filhos não querem casar, mas querem ter essa vida sexual ativa. E assim muitas e muitas outras coisas também. E o que está acontecendo? É que os pais não estão envidando devidamente os esforços para que seus filhos sejam uma geração mais temente, que mais seja fiel à palavra de Deus, que observe mais os estatutos, os mandamentos, os preceitos do Senhor e vivam de acordo com essa vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. É o que tem realmente acontecido. Então, talvez, e com certeza, muito em função disso, os filhos procuram encher essa falta de Deus, essa falta de espiritualidade, essa falta de estímulo que não está recebendo devidamente da geração que está passando para eles, substituindo por apegos a futilidades, a banalidades, apegos a bens materiais, a vaidades sem fim, e preenchendo também, pior de tudo, procurando preencher por experiências que são provocadas muitas vezes através das drogas. E então ficando uma geração perdida, uma geração que não respeita os mais velhos, uma geração que não respeita também devidamente os pais, que não tem cuidado dos pais. Então, o que está acontecendo? A gente vê muitos pais reclamando, os filhos não têm o respeito, os filhos não dão precedência aos pais, os filhos não dão a preferência para os pais, determinadas coisas, eles são egoístas, eles consomem tudo e o resto para os pais, eles querem tudo realmente na mão que os pais deem, eles só veem realmente obrigação por parte dos pais, eles não têm obrigação. O que está acontecendo? Com certeza, é que a geração que está passando, e não a geração que está vindo, a geração mais nova, mas essa geração mais madura, está negligenciando igualmente o que diz o versículo 8 desse salmo. Tá? É uma geração obstinada, uma geração que não reconhece os feitos de Deus e não repassam com a devida fidelidade, cuidado, temor e zelo os valores e as obras de Deus. Essa é basicamente a mensagem desse salmo que foi escrito, na verdade, por Asaf, inspirado pelo Espírito Santo, e Asaf era um mestre de música, era um mestre de louvor, que teve também, naturalmente, as suas crises, mas ele, nesse salmo, levanta essa questão que julgo de muita importância. Que você possa ler, meditar esse salmo, que você também possa segurar no seu coração, ou conter e guardar no seu coração, aquilo que destina-se da parte de Deus para a sua vida e para a vida da geração que você está tendo a oportunidade de influenciar. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja com todos nós. Amém. E até uma próxima.